Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram, como oferta feita a Deus, aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. O Evangelho de hoje nos apresenta uma das cenas mais breves e mais poderosas de toda a Escritura. Em apenas 4 versículos, Jesus desmonta a lógica humana, revela o coração de Deus e aponta o caminho da verdadeira santidade. No meio do esplendor do templo, entre doações vultosas, ele se detém não diante dos ricos, mas diante de uma mulher que não tem nome, não tem voz, não tem status, uma pobre viúva. Do ponto de vista social, ela era a última da fila, mas aos olhos de Jesus, naquele dia, ela se tornou a primeira. O olhar de Jesus se dirige sempre aonde o mundo não olha. Enquanto todos veem poder, ele vê humildade. Enquanto os homens admiram as grandes ofertas, ele contempla 2 pequenas moedas lançadas com grande fé. É o mesmo olhar que atravessou Jericó e encontrou Zaqueu na árvore, que alcançou a pecadora na casa do fariseu, que reconheceu a fé do centurião. Hoje, esse olhar repousa sobre uma mulher que não chamou a atenção de ninguém, exceto do próprio Deus. Jesus declara: ela ofertou mais do que todos. Mais do que todos? Ela deu quase nada. Mas Jesus revela o critério do céu. Deus não mede quantidade, mas qualidade. Não avalia a soma, mas o coração. Não analisa números, mas amor. Os ricos colocavam do que lhes sobrava. Nada de errado em dar da sobra, mas isso não transforma o coração, não provoca fé, não exige confiança. A viúva, ao contrário, deu tudo quanto tinha para viver. É como se disséssemos hoje: deu o dinheiro do pão, o valor dos remédios, aquilo que pagaria o aluguel. Deu porque sabia que seu sustento não viria de suas moedas, mas do Deus que jamais abandona aqueles que confiam nele. A oferta da viúva não é apenas um gesto generoso, é um ato de abandono total. É teologia pura. Ela reconhece Deus não como acessório da vida, mas como fundamento. Ela não o oferece algo, mas ela se oferece inteira. Os padres da igreja veem nesta cena uma antecipação do próprio Cristo. Assim como ela dá toda a sua vida, Jesus dará a sua vida inteira na cruz. Ela se torna uma pequena chama que anuncia o incêndio do amor divino que explodirá no Calvário. E aqui reside uma verdade que a espiritualidade cristã sempre repetiu: a santidade não está em grandes feitos, mas em ofertas pequenas, feitas com grande amor. Santa Teresinha dizia isso. Madre Teresa repetia. São João Paulo II viveu isso quando ofereceu ao mundo sua fragilidade final como testemunho de fé. A grande pergunta que este Evangelho nos faz é: em quem nós confiamos? Nos nossos recursos ou no Senhor? No controle financeiro, emocional, espiritual ou na providência divina?
A fé não consiste em saber que Deus pode tudo. Isto até os demônios sabem. Fé é confiar que Deus cuidará de nós quando tivermos apenas 2 moedas. É entregar ao Senhor não apenas o que é fácil, mas o que custa. É renunciar ao medo que paralisa e abraçar o risco que santifica. É por isso que Jesus aponta essa mulher como modelo. Ela rompeu o círculo da autopreservação e entrou na lógica da graça. Ela não ofereceu para ver no que dá, ofereceu porque sabia em quem confiava. O catecismo diz que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Cristo. Por quê? Porque o pobre, quando é fiel, vive na realidade aquilo que o Evangelho exige de todos: confiança radical, desapego verdadeiro, abertura total para Deus. A viúva de hoje é a profetisa de uma igreja que não pode se apoiar no poder, na glória humana, nos números ou nas estruturas. A verdadeira força da igreja nasce dos seus santos escolhidos, mães que sustentam casas com lágrimas, idosos que rezam sozinhos no silêncio, jovens que lutam contra o pecado oferecendo sua pureza, trabalhadores que suportam injustiças sem abandonar a fé. São essas 2 moedas que mantêm o templo vivo. Aqui a palavra se torna pessoal. Cada um precisa se perguntar: quais são as minhas 2 moedas? O que o Senhor está pedindo de mim que ainda estou guardando? Que área da minha vida ainda não entreguei totalmente? Para uns, as 2 moedas são o perdão que insistem em não dar. Para outros, são alguns minutos reais de oração diária. Para outros, é renunciar a um pecado que parece pequeno, mas que o separa do coração de Deus. Para outros, é voltar à missa com mais fidelidade. Para outros, é servir, dedicar-se, ajudar os pobres, voltar à confissão, reconstruir a família. As moedas são pequenas, mas o peso delas no céu é enorme. A viúva deu tudo e ficou sem nada. Aos olhos humanos, mas ninguém que entrega tudo ao Senhor termina vazio. Deus devolve multiplicado e devolve na medida da eternidade. Quando entregamos a Deus o que temos, Ele nos devolve o que Ele é. A viúva não ofereceu pouco, ofereceu a porta por onde a graça entraria na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje também a igreja recorda a memória de Santo André Donglac, presbítero, e seus companheiros mártires. No extremo oriente da Ásia, nas regiões do Vietnã de hoje, o Evangelho já vinha sendo anunciado desde o século XVI. Contudo, de 1625 a 1886, excetuados breves períodos de paz, os governantes dessas regiões tudo fizeram para despertar o ódio contra a religião cristã e os discípulos de Cristo. Quanto mais perseguidos, maior o fervor cristão, tendo como resultado um elevadíssimo número de mártires. O Papa São João Paulo II, no dia 19 de junho de 1988, inscreveu 117 deles no rol dos santos mártires. Entre eles contam-se 11 missionários dominicanos espanhóis, 10 franceses e 96 mártires vietnamitas. 8 são bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos, de diversas idades e condições sociais. Na maioria, pais e mães de família, e alguns catequistas, seminaristas e militares. Rezemos assim: Senhor Jesus, que levantastes os olhos no templo e vistes a oferta silenciosa da pobre viúva, ensinai-nos hoje a oferecer não apenas o que nos sobra, mas aquilo que realmente revela nosso amor. Tornai nosso coração simples, desapegado, confiante como o dela. Que nossas 2 moedas, nossos pequenos sacrifícios, nossa fidelidade, nossas dores e nossas renúncias
se transformem em ofertas agradáveis ao vosso coração. Livrai-nos da tentação da aparência religiosa e concedei-nos a graça da santidade escondida, que só vos busca, que só a vós deseja. Fazei de nós uma igreja pobre de si e rica de Deus, capaz de confiar, servir e amar como Cristo amou. Assim seja. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.